Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante. É uma pergunta. Para que serve a Bíblia? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos ler 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Eu peço a você que pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, ponha atenção aqui nesse vídeo, por favor, e vamos fazer essa meditação tão importante para a nossa vida espiritual. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, esse é um texto que resume exatamente o objetivo da Bíblia. A Bíblia Sagrada, você sabe, é a palavra de Deus. E Deus usou homens santos, consagrados, como instrumentos dele para dar uma mensagem para toda a humanidade. Isso tudo porque o pecado separou o homem de Deus de maneira tal que a gente não pode ver a Deus e não pode também ouvir a sua voz. Então, através da Bíblia, Deus fala conosco. Através da Bíblia, Deus nos orienta, nos dirige, nos direciona e nos mostra o caminho que devemos seguir. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele resume exatamente o porquê da Bíblia, o objetivo, para que serve este sagrado livro. Vamos analisar outra vez o texto e destacar as palavras principais. Veja só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é um ponto importantíssimo. Então, este livro não é um livro qualquer. Não é um livro de romance, de filosofia, de matemática, de geografia, de física, nem um livro de ciência qualquer. Esse livro resume tudo isso que eu falei e muito mais, porém, esse livro é a palavra de Deus. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, de Gênesis até o Apocalipse. São os 66 livros da Bíblia, toda a palavra de Deus foi inspirada por ele, foi dirigido pelo Espírito Santo. Então, as pessoas que escreveram esse livro não escreveram o desejo do coração, o que eles pensavam, as ideias pessoais. Eles escreveram segundo a inspiração, segundo a direção de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Agora veja, toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Observe, número 1 agora. É útil para o ensino. Esse é o ponto número 1. Então, a Bíblia Sagrada é útil para quê? Para o ensino. Quando você estuda a Bíblia, você aprende, a gente cresce, a gente se desenvolve e é realmente um verdadeiro ensino. É uma faculdade, uma universidade, um doutorado, um pós-doutorado. Existem pessoas que estudam a Bíblia profundamente todos os dias e existem grupos de doutores, de PhDs, pessoas que no mundo inteiro se dedicam para estudar, para aprender, para crescer, para decifrar as palavras poderosas de Deus. Então ela é útil para ensinar. Se você e eu queremos aprender mais sobre a salvação, sobre Deus, é importante então estudar esse livro. Ponto número 2. É útil também para repreensão. Claro, nós precisamos ser repreendidos muitas vezes, porque nós somos pecadores, temos uma série de problemas, somos limitados e Deus precisa nos repreender porque muitas vezes somos rebeldes. Então a palavra de Deus também serve para repreender. Se alguma vez você for repreendido por algum texto, algum sermão, alguma mensagem da Bíblia, não fique revoltado, aceite a repreensão porque é para o seu bem, é para a sua salvação. Ponto número 3. A Bíblia Sagrada é útil para correção. Ou seja, quando a gente aceita Jesus e abandona o mundo de pecados e se entrega a ele, a gente começa a seguir Jesus, mas precisamos passar por correções. Essas correções nos ajudam no crescimento harmônico, correto, diante de Deus, conforme a sua vontade. Então, quando se estuda a Bíblia, o próprio Deus nos corrige. Às vezes a gente é sincero, a gente crê em Deus, crê na Bíblia, mas às vezes estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos, ou pensando ou crendo de uma maneira equivocada. Então, através da Bíblia, Deus nos corrige, Deus nos orienta corretamente. Eu, por exemplo, antes de conhecer a mensagem da palavra de Deus, eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Mas à medida que eu fui fazendo o estudo bíblico, eu descobri que eu precisava corrigir uma série de coisas. E até hoje, e você também, e todos nós, a Bíblia serve para correção. Ponto número 4. Também serve para educação na justiça. A Bíblia Sagrada é um livro de educação.
Educação em todos os sentidos, mas aqui fala especificamente na justiça. A justiça de Deus, a justiça de uma maneira geral. Ou seja, quem segue os princípios da Bíblia é uma pessoa que pratica a justiça, o amor, a misericórdia, a bondade, a longanimidade. Ou seja, quem segue os princípios da Bíblia é uma pessoa diferente. E todo mundo percebe que você é uma pessoa diferente, porque ela nos educa. É uma educação espiritual, é uma educação teológica, é uma educação na justiça de Deus e também de uma maneira geral. Que lindo, né? Extraordinário isso, né? E ponto número 5. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitado, preparado, capacitado para toda boa obra. Você viu quanta coisa linda, maravilhosa Deus tem para nós através da Bíblia? É para isso que serve a Bíblia. E se você for para Apocalipse 1, verso 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lembra desse texto? Então veja, é importante a pessoa que estuda esse livro, é uma pessoa bem-aventurada, abençoada, é uma pessoa feliz. Por quê? Porque realmente é conduzido por Deus, preparando-se para a volta de Cristo. Se você for para o Salmo 119, verso 105, lembra? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe que um dos nossos grandes problemas como seres humanos é que a gente sabe o que tem que fazer e não faz. A gente sabe o correto, mas insiste no errado. E a gente é cabeça dura muitas vezes. Eu quero convidar você a voltar para a Bíblia. Quero convidar você a voltar para os princípios da Bíblia, estudar a Bíblia. Muitas pessoas querem estudar esse livro e querem colocar nesse livro as suas ideias pessoais, as suas crenças pessoais, ou até mesmo adaptar o texto bíblico à sua realidade. No entanto, não é assim. O que a Bíblia Sagrada nos diz é que nós devemos ser transformados. A mudança tem que ser em mim e não na Bíblia. A mudança tem que ser dentro do meu coração, na minha mente e não na Bíblia. Muitas pessoas querem mudar o texto bíblico para que o texto defenda uma ideia pessoal, uma ideia do mundo, uma ideia da sociedade. E não é assim que diz a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que ser mudada, somos nós que temos que ser mudados. Entendeu? E quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, acontece essa mudança, esse milagre, essa transformação. É só você lembrar do apóstolo Pedro, lembrar do apóstolo João, lembra de Isaías, lembra de Davi, lembra, por exemplo, da mudança que aconteceu na vida da Maria Madalena, lembra do milagre na vida de Saulo, lembra o que Deus fez na vida do leproso, do paralítico, do cego. Ou seja, nós podemos ver claramente o poder dessa palavra que vai moldando, transformando, libertando. Deus tira de nós as trevas, a obra do mal, expulsa o mal da nossa vida quando a gente estuda a palavra de Deus e coloca em prática. Agora vem cá, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque o caminho é estreito. O caminho é espinhoso justamente porque nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa tendência é para o mal. Então muitas vezes nós temos que lutar contra a própria natureza em oração para estudar a Bíblia e para seguir o que diz a palavra do Senhor. E eu quero convidar você, meu amigo, você, minha amiga, a voltar a esse livro e entender o porquê, qual o objetivo, qual o propósito desse livro. Nós precisamos mais do que nunca estudar mais esse livro, examinar mais essa palavra, nos debruçar mais nela. E muitas vezes as pessoas dedicam tempo a esse livro, mas com objetivos errôneos, com objetivos humanos, com objetivos simplesmente horizontais. Eu quero convidar você a estudar esse livro para conhecer as profundas mensagens de salvação que tem aqui dentro. E que você encontre a Jesus em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro, em cada parábola, em cada profecia, em cada história. E é Jesus quem vai mudar sua vida e que vai transformar o seu coração e o seu caráter também, assim como o meu. Amém? Você aceita a palavra de Deus? Você aceita seguir os princípios que estão aqui nesse sagrado livro? Você quer terminar esse ano na presença de Deus e começar um ano novo na presença do Pai? Se você deseja estudar mais esse livro e colocar sua vida em conformidade com essa palavra, eu convido você a procurar uma igreja adventista e frequentar a igreja, e estudar mais a Bíblia, e aprender mais, e crescer mais, e corrigir o que tem que ser corrigido, e fazer a vontade de Deus.
Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que ora comigo, abençoe a casa dela, a família dela, essa pessoa que está lutando, que está passando por uma crise, por uma enfermidade, por uma situação espiritual, por um problema familiar, por uma situação de fórum íntimo. Senhor, põe a tua mão sobre essa pessoa e conceda a ela, a ele, a cada um de nós, a vitória, a bênção que precisamos. Eu entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, por favor, se inscreva em nosso canal, comente o vídeo e pega esse vídeo e manda para alguém que você desejar. Forte abraço, fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.